Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, galera, vamos trabalhar hoje o sistema endócrino. Você já ouviu essa palavra antes? Quando se fala sistema endócrino, a gente lembra do quê? Poxa, tia, não consigo lembrar de nada. Vamos lá, então. Você já ouviu a palavra hormônio? Né? Se você já ouviu a palavra hormônio, que é essa substância, né? Essa substância química que é tão importante na nossa vida, você com certeza agora vai começar a relacionar com o sistema endócrino, ok? Então vamos lá. As reações químicas que ocorrem no corpo fazem parte do metabolismo. O que é metabolismo? É o trabalho, né, interno do corpo. Cada uma das reações realizadas pelo organismo produz substâncias que podem ser aproveitadas em outros processos ou precisam ser eliminadas. Tudo isso acontece para que haja o equilíbrio químico do corpo humano, chamado homeostase. Assim, os processos metabólicos e as atividades do corpo humano ocorrem de forma controlada e regulada pela atuação do sistema nervoso e do sistema endócrino, tá? Então, eles trabalham juntos aí. E nós vamos trabalhar especificamente o sistema endócrino. A nossa próxima aula vai ser o sistema nervoso. Bem, e o sistema endócrino? Ele é composto por glândulas endócrinas que produzem hormônios, né, que são substâncias químicas liberadas e transportadas pelo sangue e atuam em diferentes partes do organismo. Cada hormônio age em células específicas que nós chamamos de células-alvo, tá? Então, é que nem a flecha que acerta o alvo, né? Ele é específica para aquela célula. Aqui nós vamos conhecer as principais glândulas, né, do corpo humano. Notem que nós temos aqui, ó, um exemplar do sexo masculino e o outro feminino. Notem que eles compartilham das mesmas glândulas e a diferente aqui, ó, no caso, né, dos testículos e ovários, mas a gente vai falar disso mais lá para frente. Então, notem que temos várias: hipófise, glândula tireoide, suprarrenal, pâncreas. Nos meninos, né, vamos ter os testículos que secretam os hormônios sexuais masculinos, e para as meninas nós vamos ter o ovário. Deixa eu diminuir aqui. Os ovários, né, que são dois, do lado direito e do lado esquerdo. E aí a gente vai falar agora especificamente de cada uma, né? Mas antes de falar da hipófise, essa que a gente está vendo aí, ó, da glândula mestra, eu vou ter que falar também do hipotálamo, que está localizado no interior do cérebro. O hipotálamo, ele é, né, super importante porque as glândulas, elas não agem sozinhas, né? Existe uma relação direta entre o sistema nervoso, né, e as glândulas. E o hipotálamo, ele vai justamente coordenar a atividade de uma glândula mega importante, que é justamente a hipófise. Ela tem esse nome de glândula mestra, olha que peso, glândula mestra, porque ela produz ou libera diferentes tipos de hormônios que atuam em diversos órgãos e também em outras glândulas do corpo. Tá? Então, além dela produzir, liberar esses 3 hormônios que a gente vai ver agora, ela também controla aí a atividade de outras células. E quais são os hormônios que ela produz, né? O hormônio antidiurético, que atua nos rins, promovendo a retenção de água e sais minerais. O hormônio do crescimento, que vai promover o crescimento dos ossos e cartilagens. As gonadotrofinas, que vão produzir
os gametas, que está responsável, está envolvida ali com a produção dos gametas sexuais pelos ovários e testículos, né? Então, além dessa produção desses hormônios, ela também tem uma atividade aí mega importante, que é coordenar, né, e regular as outras glândulas. E aí a gente vai para a tireoide. Onde está a tireoide? Olha aqui onde é que ela está. Ela está localizada na região anterior do pescoço. E ela produz dois hormônios, né? A tiroxina, que aumenta a atividade das mitocôndrias e liberação de energia, e produz também a calcitonina, que regula a concentração de cálcio no sangue. Tá? Bem, dependendo da quantidade de tiroxina produzida, liberada, um indivíduo, né, pode apresentar uma doença chamada hipotireoidismo ou, né, uma outra doença chamada hipertireoidismo. Quando essa glândula está desregulada, se ela produzir pouca tiroxina, esse indivíduo vai apresentar o hipotireoidismo, né? Onde nós vamos encontrar uma pessoa com cansaço, indisposição e sonolência exagerada, podendo até ocorrer ganho de peso, cabelo seco, irritabilidade. E notem aqui, ó, aqui embaixo, infelizmente o cursor não consegue ir. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Aqui embaixo, ó, a glândula ela fica menorzinha, tá? No caso aqui do hipertireoidismo, ela apresenta uma perda de peso mais rápida, hiperatividade, aceleração dos batimentos cardíacos, olhos salientes, né? Quando a pessoa fala, ela abre muitos olhos, suores e principalmente aqui, ó, esse pescoço inchado. Por que ele está inchado? Porque a tireoide aqui, ela está grande, ó, ela está aumentada. Vamos lá. E as paratireoides, né? Elas estão logo aqui, ó. São 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Elas sintetizam o paratormônio. Esse hormônio é liberado quando a quantidade de cálcio no sangue é baixa, né? Então, quando não é ingerido uma quantidade suficiente de cálcio, né, durante a alimentação, o paratormônio é produzido em maior quantidade, tá? O cálcio, qual é a função, né, do cálcio? O cálcio é necessário para a movimentação do corpo e dos músculos e também para a coagulação sanguínea, tá? E a gente vai falar um pouquinho do pâncreas. O pâncreas é uma das glândulas anexas ao sistema digestório e produz o suco pancreático. Bem, aqui no sistema endócrino, ele vai produzir 2 hormônios, a insulina e o glucagon, que vão ter funções diferentes, né, um do outro. Então, vamos lá anotar. Então, tem 2 situações aqui. Uma situação em que a pessoa está alimentada e a outra em que a pessoa está com fome. Quando a pessoa está se alimentando, existe um aumento da taxa de glicose no sangue, o pâncreas percebe e secreta, produz insulina. Logo, o fígado absorve essa glicose, ok? Então, aqui, o pâncreas, ele vai atuar produzindo a insulina na presença aqui da glicose. O outro aqui é diferente. Ele está com fome, né? Ou ele fez uma atividade física e não se alimentou direito, uma atividade muito pesada, vamos dizer assim, ou de repente ele ficou com um jejum prolongado, fez um jejum prolongado,
E aí, nesse caso, vai ter uma redução da taxa de glicose no sangue. O pâncreas vai perceber, né? E ele vai secretar glucagon, que é o outro hormônio, né? Fazendo com que o fígado libere a glicose que o corpo precisa. Por que a glicose é tão importante para o nosso corpo? Porque ela é a moeda de energia do nosso corpo. Nós só vamos conseguir fazer as coisas, lavar louça, fazer atividade física, estudar, dar aula, caminhar, né? Se o nosso corpo estiver alimentado, se nós tivermos essa moeda aí de energia que é a glicose, tá? Vamos lá, continuando. E a gente passa então para as glândulas suprarrenais. Para as glândulas suprarrenais, elas têm esse nome porque elas estão justamente aqui, ó, em cima dos rins. Aqui parece um carocinho de feijão, ó, né? É o rim, e aqui em cima nós temos as glândulas suprarrenais. Elas produzem aldosterona, que equilibra a quantidade de água e minerais que é liberado na urina. Também é produzido o hormônio chamado adrenalina ou epinefrina, deixando o corpo em alerta. Você já deve ter visto aí aqueles praticantes de esporte radical, né? Que a pessoa ela fica muito ligada nesses esportes porque o corpo produz uma alta taxa de adrenalina e deixa essa pessoa ligada, né? E aí, vamos ver aqui o passo a passo na página 13, né? Ele tem um saiba mais, tem um saiba mais aqui falando sobre isso, tá? Quando tomamos um susto, nossas reações são controladas pelo cérebro, que regula nossas emoções. Os reflexos que temos logo após a surpresa servem para que a gente enfrente ou fuja da ameaça. E é aí que a adrenalina tá, ela nos deixa em alerta. Para nos ajudar a reagir ao susto, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina na corrente sanguínea, hormônio que tem a função de preparar o organismo para o perigo. Então você fique em alerta. A descarga de adrenalina provoca aceleração dos batimentos do coração e elevação da pressão arterial, aumentando o fluxo sanguíneo nos músculos, deixando-os mais aptos para enfrentar a situação. Ou você vai estar ali ou você corre, né? Dependendo do que aconteceu com você, se a surpresa foi boa ou não, né? As gônadas. Bem, as gônadas são as glândulas produtoras dos hormônios sexuais nas mulheres e nos homens, tá? Elas atuam no desenvolvimento de características sexuais secundárias, que são, nas mulheres, geralmente a gente vê aqui o alargamento do quadril e o desenvolvimento dos seios. Nos homens, a gente vai ver o crescimento da barba, a voz vai ficando mais grossa, o próprio músculo vai ficando desenvolvido, né? E essas alterações a gente percebe muito mais, fica muito mais evidente durante a adolescência. Atuam na produção, no desenvolvimento e na liberação das células reprodutivas das mulheres. Olha, das mulheres, essas células reprodutivas são chamadas de ovócitos secundários. Tá? E nos homens são chamados de espermatozoides. Nas mulheres, essas gônadas vão produzir dois hormônios, o estrógeno e progesterona. Tá? E nos homens vai produzir aí a testosterona, o hormônio chamado testosterona. Crianças, nossa aula por hoje acabou, vai ficar apenas aqui, porque vocês têm exercício da página 14 e 15 do livro didático. Na próxima aula a gente corrige, façam em casa para a gente só corrigir. Então vai ser um tete a tete, eu pergunto, vocês respondem, tá bom? Tchau, galera, muito obrigada, até a próxima, tchau!